Olá! Estamos aqui novamente para mais um episódio do programa Diálogos com a Construção, o nosso programa que vai ao ar pelo canal do Em Redes no YouTube, que você pode assistir de manhã, à tarde, à noite, perdeu o sono de madrugada, pode assistir também, porque agora é tudo gravado aqui. E no episódio de hoje, onde aqui a gente discute tendências de mercado, inovação, tecnologia, sustentabilidade, ESG, nós vamos discutir um assunto que está na crista da onda, na agenda do setor de construção, do setor empresarial, do setor de negócios. Inteligência artificial aplicada à construção, aplicada aos negócios. Olha que tema fantástico! E quem é o meu convidado de hoje, que está aqui comigo? Elbert Costa, meu querido amigo, especialista no assunto, faz mentoria sobre IA, consultoria sobre IA. Ele vai se apresentar aqui e nós vamos bater um papo muito legal sobre inteligência artificial aplicado a negócios e a construção. Elbert Costa, bem-vindo! E eu quero que você já se dê um bem-vindo e já se apresente. Quem é você? Boa. Quem é Elbert Costa? De onde veio? Onde vive? O que come? Bom, primeiro de tudo, obrigado por estar aqui conversando com vocês. Acho que esse programa de vocês é muito importante para poder levar, para todo mundo conscientização sobre vários assuntos diferentes. Hoje a gente falando desse de IA, que é um assunto que eu vivo e amo estar com esse projeto de IA, trabalhando com IA. Mas como que eu vim parar aqui? Bem, eu tive uma carreira muito voltada, ora para o ponto de estratégia, ora para as áreas de tecnologia, e com o tempo eu fui focando mais ainda em assuntos como automação e inteligência artificial, que até um tempo atrás, todo mundo acha que surgiu agora, mas não, antes já tinha com outros nomes. Sim. E dentro da minha experiência, dos lugares que eu já tive aí a oportunidade de poder praticar IA, tecnologia, automação e remudar a empresa, já fui Bradesco, já fui Unilever, em 2010 o Brasil ganhou o direito de sediar os Jogos Olímpicos, eu vou para o Comitê Olímpico, faço parte de Londres 2012, os Jogos Olímpicos de Londres, da Rússia, Brasil-Rio 2016, Pan-Americano no Canadá. Legal. Terminando os Jogos, pessoal, agora tem Japão, eu não, estou muito cansado. Foco mais ainda em IA, vou para o Vale do Silício, estudo na Singularity, estudo mais também blockchain e outras tecnologias, e aqui dentro do Brasil, já voltando, focando uma consultoria dentro dessa área. Tá? Perfeito. Saí dali com duas empresas que eram clientes meus, eu acabei virando sócio da empresa, uma empresa chamada Play 9, que hoje é de longe a maior empresa do país em comunicação, e a outra, Monte Bravo, uma empresa de assessoria financeira, Perfeito. Que agora virou uma corretora. Por que eu resolvi ir para IA? Comecei a atender empresas como mentor. Então vai desde Ministério da Defesa de Inteligência Artificial, Perfeito. Como que a inteligência artificial vai impactar a segurança nacional, Perfeito. como empresas de construção, que aí tem um leque muito grande dessa área como um todo. Tive o prazer de escrever um livro, que hoje é o livro mais vendido da Amazon, sobre inteligência artificial, e aí eu já quero começar. Como chama o livro? Chama ChatGPT Explicado, o guia sobre essas e outras inteligências. Pode anotar aí, já terminou aqui, você já entra lá na Amazon e já faz o pedido. E aí eu já quero começar isso daqui, mostrando por que eu acredito tanto da IA. Porque eu quero, é importante você contextualizar isso, porque agora virou, IA, é ChatGPT, né? ChatGPT resolve todos os problemas. E eu queria que você desconstruísse um pouco isso, contextualizasse como que chega o ChatGPT, e o que nós temos hoje nesse mundo da IA, estágio atual da IA hoje, impactos efetivos que ela vem causando e vai causar nos nossos negócios, nos nossos processos empresariais, nas nossas atividades profissionais. Isso que é muito legal. Né? É um ponto muito importante esse daí. A gente conseguir analisar e desmistificar que o ChatGPT é a inteligência artificial. Você para que o ChatGPT é a inteligência artificial, é igual você falar que a internet é o Instagram. Ou seja, uma única plataforma que redefiniria tudo. Está bem longe de ser isso. ChatGPT, ele é quem abriu a caixa de Pandora para a maior parte das pessoas do mundo conseguirem acessar a IA e fez com que todos os outros players acelerassem. E eu sempre brinco com o seguinte, eu consigo fazer uma planilha no Word? Consigo.
Consegue. Mas se eu fizer ela no Excel, ela vai ser bem melhor. Eu consigo fazer uma apresentação usando Excel? Consigo, mas se eu fizer no PowerPoint, vai ser bem melhor. Perfeito. E isso é como a gente tem que olhar as IAs. Existem IAs criadas para cada tipo de assunto. Por mais que ela não seja criada para cada tipo de assunto, tipo Word, dá para fazer tabela, dá para fazer outras coisas, ela consegue abranger vários assuntos, mas ela é muito melhor em um assunto. Uhum. E você conseguir e usar a IA certa dentro do seu case é o que vai fazer o seu case ser sucesso ou não. Então, quando você pergunta, Elbert, qual o estágio da IA? É uma pergunta muito boa. Porque quando alguém fala qual é o estágio do ChatGPT, é uma coisa. Tem muita coisa que ele já não consegue fazer. Mas a IA no mundo, e aí eu te falo, hoje a gente tem IA para basicamente tudo que você fala. Tem um site chamado There is One IA for That. Acho que vale a pena até a gente colocar na tela para as pessoas pegarem nesse There is One IA for That, onde você entra lá, e a última vez que eu olhei tinha 12 mil IAs. 12 mil IAs. Para cerca de, eu não lembro agora, 15 mil ou 16 mil atividades. Aplicações. Ou basicamente o que você faz ou como que você trabalha no seu dia a dia, já existe alguma IA, alguma coisa para poder fazer aquilo. E aí tem a máxima que eu uso quando a gente fala do tempo da IA, que é o seguinte, isso é bem interessante e é uma informação que eu acho que se a gente terminasse aqui hoje, parou aqui, terminou nesse minuto aqui. Terminou agora, o papo aqui agora, já valeria. Eu acho que eu queria que as pessoas saíssem daqui com essa mensagem na cabeça. Não existe ninguém, não importa o que você faz, que é melhor do que uma IA. A IA é melhor. Porém, não existe nenhuma IA que é melhor do que alguém usando a IA. Você entendeu essa diferença? Sim, sim. É uma analogia muito legal muito essa, interessante. porque você olha e fala assim, ok, a IA é melhor, mas na hora que você coloca uma pessoa para usar aquilo, vou dar um exemplo, vamos para a construção, vou pegar e falar uma bitoneira. Beleza, eu consigo fazer ela na mão sozinho no cimento. Quando eu uso ela, é melhor. Mas se ela estiver sozinha, ela vai fazer o quê? Nada. Eu preciso de um humano mexer nela. É a mesma coisa, mas a gente leva para qualquer atividade agora. Aquilo que antes servia ali no campo para você usar um maquinário pesado, eu estou falando para criar um texto, eu estou falando para criar uma imagem, eu estou falando para fazer uma análise de dados. Cases mesmo como o do próprio CTE, né, que a gente está discutindo muita coisa dentro do CTE hoje, aí um avanço em IA para análise de dados, análise de gestão de dados, que a gente já está usando a IA dentro do MVP, que a gente começou aqui dentro do CTE. Perfeito. Agora me diga uma coisa, vamos então ver os impactos. Então, lá. Você me disse assim, o ChatGPT é uma questão, você tem 12 mil IAs para 15 mil atividades, cada uma com a sua especialidade, etc. e tal. Impactos. Primeiro ponto que salta, aumento da produtividade. Se eu tenho uma atividade operacional repetitiva, se eu consigo botar uma IA lá, eu vou conseguir fazer, vou automatizar o processo, vamos dizer assim, e vou conseguir fazer mais com menos. Isso é um benefício, isso é inegável, né? Sim. Agora, que outros benefícios a IA pode gerar, está gerando hoje nos mundos dos negócios e pode exponenciar isso? Como é que a gente pode se apropriar dos impactos da IA para a melhoria da nossa competitividade empresarial? Acho que aí você já tocou num outro ponto, e até o modo com que você fez a pergunta é um modo muito objetivo e correto de olhar. Porque quando a gente olha assim e fala, a IA vai melhorar a eficiência. Ninguém quer melhorar a eficiência. A IA quer melhorar a produtividade. Não quer melhorar a produtividade. O que a gente quer é melhorar competitividade, relevância dentro do mercado. Então, se você olhar e falar, eu vou aumentar a produtividade, mas aquela produtividade não muda a tua última linha do balanço, não tem um impacto dentro da tua empresa, por que isso? Por que você vai fazer isso? Então, eu gostaria de separar a tua pergunta em 2 pontos. 2 pontos, vamos lá. Na hora que a gente olha e fala o impacto, eu tenho que olhar o impacto, Elbert, como profissional. Não importa o que a minha empresa está fazendo ou não, eu quero ser um profissional mais produtivo aqui dentro. Então, eu tenho que usar dentro, na hora de eu fazer os meus textos, criar um post, fazer uma análise, trabalhar com análise de dados, automação, eu tenho a obrigação de estar usando isso para ser mais produtivo. Perfeito. Porque não tem por que a empresa olhar para uma atividade exclusiva que só eu faço, que não gera tanto impacto direto e querer automatizar isso. Mas aí cabe a mim enquanto profissional. Tá. Já a empresa, cabe à empresa conseguir identificar realmente qual é o ponto que ela vai melhorar ali a produtividade,
qual o ponto que ela vai, talvez não é nem produtividade, ela vai melhorar a experiência do cliente, não tem a ver com produtividade. Eu vou melhorar a experiência do meu cliente dentro da empresa. Impacto imediato, e é o primeiro que as pessoas sentiram, talvez por ser mais fácil, tá? De implementar, não necessariamente porque tem um impacto maior, mas todo mundo já está indo, é relacionamento com o cliente. A parte de produtividade, robôs de atendimento, robôs de venda. Marketing e vendas. Marketing e venda. Essa é uma que basicamente é simples da IA, porque a primeira experiência de qualquer um, dentro do próprio ChatGPT, foi o quê? Entrar e falar, escreve um texto, faz tal coisa. Falei, olha que legal. Não é que ele escreveu. Não é que algo muito bom. E você conseguiu, então, pegar aquele texto e levar para o que você queria. Então, esse é o primeiro. Atendimento com o cliente. Fazer essa análise é algo que as pessoas já têm como começar hoje. Barato, não gasta praticamente para poder fazer isso. Você vai usar, quando fala não gasta, a gente está falando o quê? $100, $50, você põe um negócio desse para poder rodar dentro da tua empresa. Não tem porquê, não existe o mínimo motivo de uma empresa hoje ter uma equipe de SDR 100% humana. Você está perdendo velocidade, você está perdendo qualidade de atendimento e não é algo que você gastaria muito para poder fazer. Então esse já é o primeiro ponto que a gente já teria ali uma análise clara para poder fazer isso. Perfeito. Agora me conta uma coisa. Se a gente olhar historicamente, né? ChatGPT até que relativamente novo, né? Foi a grande novidade, vai de 2023 ali, finalzinho de 2022 e tal. O que estágio nós estamos agora e o que falta? Vai exponenciar a velocidade do avanço da IA? Ela vai ser incremental, ela vai ser disruptiva e exponencial? Estamos apenas no início da jornada ou estamos no meio da jornada? O que nós estamos? Onde nós estamos? O que falta mais? O que vem? Eu acho que vem aí de, né, ChatGPT para frente? O que é? Esse é um bom ponto. Vamos voltar um pouquinho quando a gente faz o lançamento, começa a trazer. Dá uma olhada só nesse vídeo aqui, onde que a gente mostra nos últimos 14 meses de evolução da IA, criando imagem. Então, o mesmo prompt, ou seja, a mesma solicitação que eu fiz para a IA há 14 meses, falando assim, ó, gere essa imagem. Vamos ver o vídeo. E ela começa a gerar. Dá uma olhada nesse vídeo. Dá uma olhada nesse vídeo aí que ele vai ficar bem interessante. Então, com esse vídeo dá para a gente imaginar, se aconteceu isso em 14 meses, e a gente tem que lembrar que a evolução está ficando cada vez mais rápida. Se você olhar o vídeo, os últimos, quando a gente repara ele, você vê que está ficando mais rápido e o incremento é muito maior. E nessa hora, realmente torna-se assustador. E quando você fala para mim, aonde que isso vai ter, aonde vai parar? Essa é a resposta de, não vou nem falar, antes a gente brincava $1 bilhão. Visto a NVIDIA, essa é uma resposta de $1 trilhão, a qual, quem tiver ela, vale $1 trilhão hoje. Essa é a resposta, é o primeiro ponto. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, hoje, dá só uma olhada nesse gráfico aqui, esse gráfico é bem importante. Se você olhar aqui, a gente está olhando o seguinte, no teu ponto direito aqui, a gente está vendo como que é que foi evoluindo a velocidade dos computadores. Isso são flops, tá? Então, no ponto direito aqui, a gente está vendo esses flops. E se você reparar, com base na linha de baixo, onde que tem os anos passando, você vê que os anos vão passando e os flops vão aumentando. Ou seja, os computadores estão mais rápidos. E olha que legal, se você olhar aqui em 2010, a gente começa essa evolução. E o que essa evolução aconteceu de tecnologia? Os computadores ficaram mais rápidos. E eles ficando mais rápidos, você vê que a gente tem uma linha bem acentuada de 2010 até hoje, o que mostra a evolução de tudo que você tem. Então, você usa hoje o Uber, você usa o Spotify, você faz análise de projeto, tudo isso é devido a essas tecnologias que tem aqui atrás. Beleza, parece ser muito, né? Agora vamos avançar esse gráfico mais um tempinho. Dá uma olhada nesse gráfico agora. 2027 para hoje. Você vê que o impacto de quem está de 2027 olhando para hoje é maior do que a gente quando você olha hoje, 2000 ou o ano de 2000. Fala, olha a tecnologia que eu usava no ano 2000. Você olha para hoje e fica com dó. Fala, pô, não tinha tecnologia lá. Então, nesse gráfico, você vê claramente que 2027 para hoje, você tem o mesmo impacto. O que quer dizer o seguinte, não importa a tecnologia ou o processo que você usa. Se ele tem mais de 3 anos, em 2 anos ele é lixo. É hora de você revisitar toda a tua organização. Tudo que
que você faz dentro da tua empresa. Porque claramente a gente vê aqui o tanto que está evoluindo. Olha 2030, o tamanho que está. É uma distância muito grande. O Herbert, me diga uma coisa, a gente vê assim muitos projetos de IA. Aí, projeto de IA para cima, projeto de IA para baixo, etc. Eu vou fazer um projeto de IA assim, 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 assado. E a gente vê muitos projetos fracassando. Sim. De IA também, alguns dando certo, né? Então a pergunta é essa, quais são as boas práticas de IA? O que orienta deve orientar um bom projeto? Onde focar? Entendeu? Onde eu vou ter maior impacto de resultado, seja na competitividade da empresa, seja em alguma experiência do cliente, como você falou. Que boas práticas são essas? Como é que eu faço essa leitura de boas práticas e caminhos para poder ter eficácia em projetos de IA? O primeiro ponto que a gente precisa analisar na hora que você estava falando sobre IA é os seus processos, mas não as dores. Olha que interessante. Não só as suas maiores dores. Você vai olhar qual processo que tem a maior chance de ser automatizado e vai dar um impacto grande naquele. Mas por que eu não olho para minhas maiores dores? Vou te dar um exemplo. Ela te leva para uma percepção errada da IA. Há pouco tempo eu estava conversando com um cliente da área de construção, ia fazer um projeto elétrico dentro, e ele falando que dentro... Desculpa, voltando aqui. Há pouco tempo eu estava falando com um cliente que faz projetos elétricos para a área de construção, ele estava falando sobre uma piscina em cima de um prédio, 360 graus, e tudo com borda infinita. Ele falou, tem alguns projetos que para a gente realmente é desafiador. E esse tipo de projeto me toma muito tempo. E esses são os tipos de projeto que eu quero automatizar. Porque eu estou quase parando de pegar esse tipo de projeto hoje em dia, porque ele toma tanto tempo do meu pessoal que não faz muito sentido. É melhor pegar aquele que é padrão. E vamos automatizar isso. Foi a hora que eu falei, não, para. Olha o que você está falando, não faz sentido. Vamos automatizar o que é padrão, o que é simples. E o que é maravilhoso, o que gera o teu portfólio, coloca a tua força humana lá. Se eu automatizar toda a outra parte que é simples, que é no dia a dia, que é algo que você já faz, e está simples de automatizar, a gente vai liberar 80% do teu tempo para focar na outra parte. Sim. Então, um dos grandes problemas é você colocar tudo aquilo olhando para a tua maior dor e esquecer que se você pegar toda a tua capacidade produtiva da tua empresa, imagina agora, e falar, tirei 40% do tempo de todo mundo. Você vai ter muito mais tempo para levar a tua empresa para um outro patamar. Porque quem vai levar a tua empresa para outro patamar não é a IA. São as pessoas que vão ter mais tempo, vão estar usando a IA e vão conseguir mais longe. Então, acho que olhar primeiro de tudo para os processos e os que são mais fáceis, e você vai lá e pega aquilo que a gente brinca, aquelas frutas baixas, está aqui, ó. Não precisa subir muito para pegar. Com pouco investimento, a gente está falando com 2 horas de trabalho, 1 hora, outra você automatiza aquilo, coloca mais produtividade. Dá um outro ponto muito legal, eu brinco muito sobre isso. IA não é projeto de tecnologia, é de RH, é de pessoas. Pessoas. Porque você vai mexer nas Mindset, pessoas. né? É o mindset. É o mindset. E você usa muito isso quando você automatiza todo mundo, melhora a qualidade de vida da pessoa no trabalho. Melhora aquele trabalho que ele acha chato, que ele fica ali no dia a dia, você colocar a IA para poder fazer e automatizar esse tipo de trabalho. Perfeito. Agora me conta uma coisa, outra reflexão interessante aqui, né? A gente falou de aumento de produtividade, automação de processos, falamos de experiência do cliente. Eu queria que você ilustrasse uso real da IA, cases práticos. Como é que eu posso usar isso no marketing, em vendas, em processos, em processos administrativos, financeiros, em processos de produção, enfim. Queria abrir o leque para você ilustrar com cases práticos, o uso prático da IA. E aí você faz uso aí do que você tiver, seja de vídeo, seja de asas 12.000 que você tem aí, etc, etc. Eu acho que a gente tem bastante case para poder falar. E vamos escolher um assunto para a gente poder começar por esse. Pode escolher se quer marketing, operação, obra. Qual que você acha que a gente poderia começar falando sobre ele? Que você acha que tem... Vamos imaginar, você, como grande empresário da área, do ramo, fala assim, hoje esse para mim é um ponto que eu olharia. Vamos olhar lá o canteiro de obra, não a logística, atendimento. Vamos começar por isso. Vamos separar em 4 blocos, eu queria separar. Boa. Primeiro,
Lá no início do negócio, como você falou, cases práticos, você falou, tem os bots de atendimento, etc. Marketing, vendas, relacionamento com o cliente. Vamos lá. Ponto número 1. Ponto número 1. Hoje em dia é muito simples você pegar e fazer isso. Eu vou te falar, várias construtoras já fazendo isso, aonde que todas as informações sobre o meu empreendimento, sobre como que eu vou vender, quais são as formas que eu posso vender isso. Eu treino uma IA com isso. Quando eu digo treinar, apesar do nome ser complicado, é fazer o upload dos documentos disso dentro de uma IA. E aí eu pego essa IA e dou para ela o número de WhatsApp. Ou dou para ela uma conta no Instagram, dentro da minha conta do Instagram, e a pessoa entra lá e começa a conversar com aquela IA. Então você tem um atendente 24/7 trabalhando e que vai tirar todas as dúvidas do seu cliente. Tudo que você tiver, você colocou ali e ele tem acesso. Nessa mesma linha, tem, por exemplo, um dos nossos clientes que faz parte de financiamento bancário. Então eu estou lá conversando com o teu bot. Na hora que eu estou conversando com o seu bot, você conectou nesse outro. Bot, só para a gente deixar alinhado todo mundo, são robôs que a gente conecta dentro da IA. Um chat GPT é um bot, um grande bot, e eu posso fazer menores, ok? Então eu estou ali conversando com o seu vendedor e falo assim, que é uma IA. Tá, quanto custa esse apartamento? Ele custa 1 milhão. Tá bom, eu gostaria de financiar. E aquele robô já começa a conversar comigo e fala assim, quantos filhos você tem? Qual a tua idade? Não é aquele formulário chato. Ele está batendo papo comigo, como eu estou com você aqui agora. Sim. Só que imagina que você tem um conhecimento de todos os bancos, é isso que acontece. Na hora que você fala comigo, eu estou conversando, te dando as informações. Na hora você fala, então, Elvis, com base no que você me disse agora, o Bradesco aprova, a Caixa não aprova, agora esse outro aqui, sei lá, o Santander, aprovaria o seu com esse determinado ponto, mas eu te indico que você mexa em tal coisa dentro da tua vida financeira, que aí você vai conseguir aprovação nesse outro aqui. Perfeito. Então a gente está falando de uma experiência do cliente que normalmente seria como hoje. Eu ia conversar com o vendedor, ele ia falar comigo, agora eu vou mandar para os bancos, aí eu fico esperando, aí vem dos bancos, aí ele olha, faz uma análise, me mostra que aprovou ou não. Aqui ele está falando de um único caminho. E isso quer dizer mais o quê? Venda. Porque eu já estou falando ali agora, conversei com você, gostei do banco X, falei, vou aprovar com esse banco X, você já manda os meus dados, está recém-aprovado, podemos ir para o próximo passo já de começar realmente a efetivar a compra. Então, esses são 2 cases claros. Um deles, inclusive, roda dentro de uma plataforma nossa, que é uma plataforma chamada Adalink que eu tenho, que roda esse de bot financeiro. Então, hoje está muito simples poder fazer esse tipo de conexão. Ainda falando de marketing, vou mostrar para você aqui um exemplo agora sobre inteligência artificial usada para poder maximizar a velocidade da entrega no marketing. Digamos que eu preciso fazer um vídeo para o TikTok. Perfeito. Tá? Vou analisar um vídeo do YouTube. Com esse vídeo do YouTube, que nem meu vou pegar um vídeo de um terceiro, de um concorrente, vou ler ele, vou entender ele, vou pegar aquilo, vou criar um mapa mental sobre aquele conteúdo. Com base naquele conteúdo, eu vou falar, esse conteúdo aqui, se ele for interessante, eu crio um script para um vídeo, para fazer um vídeo para o TikTok, e vou criar o vídeo no TikTok, tá? Então vamos dar uma olhada só nesse vídeo aqui. Tá.
In the fast-paced world of digital marketing, staying ahead means adapting quickly. Here's what's trending for 2024. Perfeito. Outro bloco de reflexão interessante seria assim, eu vou para a área de projetos. Você falou já área de projetos, falou um pouco de elétrica e tal, a gente tem um projeto de arquitetura, como que seria uma boa prática de IA para projetos? Você está falando projeto físico? Projeto de arquitetura, projeto na área de construção, mercado imobiliário, projeto de arquitetura. Bem interessante, né? Tem uma que você dá a metragem, você fala, tenho aqui X metros quadrados, eu quero 2 quartos, você dá a especificação e ela já começa gerando para você a planta inteira. Ela conecta no teu estoque e vê o BIM, beleza, na hora de fazer ele, sim. Conecta dentro do teu estoque e veja as peças que você tem para poder falar, eu consigo usar essa e essa peça, fora essas daqui você precisa comprar essas outras para você começar a tua parte de construção. Então, aí já é para a parte de obra, né? Já sai dali do teu projeto, porque quando você trabalha com uma empresa, tem um cliente nosso que usa formas. Forma metálica. Formas metálicas. Na hora que ele vai usar aquelas formas, ele vai construir um novo projeto, ele precisa falar, como que eu reaproveito as que eu tenho lá? Para não correr risco de fazer um projeto, na hora que você olhar, tua sua fala, ou eu vou ter que cortar forma, ou eu vou ter que trazer uma nova, ou como que eu vou fazer aquilo? Então, com base nas que você tem lá, com base na metragem, entendi. E com base no que você tem, está aqui uma proposta de planta primeiro. Vamos começar pela planta base, está aqui, essa daqui. Ok. E aí você já vai trabalhando a partir dali. Só esse fato. Aí você já está juntando projeto com componentes que você tem em estoque para poder fazer a racionalização dessa história. O projeto racionalizado para o uso daquele seu estoque de forma, por exemplo. É isso. Ou de qualquer outro material que você tem que você vai usar. Tá. Você hoje fazer um projeto, quando você tem uma construtora, algo grande, sem você avaliar direto qual é a sua lógica de estoque, o que você tem, o que vai entregar, o que não entrega por agora, sem você fazer essa análise, demora muito tempo. Porque como funciona hoje? O cara faz o projeto, manda para o outro, fala, estamos com problema nesses materiais, refaz, muda, traz o outro. Então, essa conexão geral já te dá um ganho de velocidade, de entrega muito rápida. Esse é um tipo de projeto, por exemplo, que a gente já faz conectando os dois. Tirando a parte, obviamente, né, a gente vai sair da IA, mas ainda falando de tecnologia, a própria parte de realidade aumentada, e aí por aí vai, você vai usando várias outras tecnologias para poder atingir esse objetivo. E vem cá, então o bloco falamos um pouco de projeto quase que obra já, né, e estoque. Dentro da obra propriamente dita, como é que você vê aplicações disso? A primeira aplicação que tem hoje para você poder fazer isso é liberar tempo do engenheiro. A IA, quando a gente fala, ela vai analisar todos os cálculos da obra, tudo bem, ela é boa nisso, vai fazer todo o planejamento, beleza. Mas se a gente pega a IA e tira todo o trabalho operacional do engenheiro, é aquilo que a gente falou no começo da conversa, e libera ele para os outros quanto apontamento da obra. Vou dar um case desse daí. Construímos um robô, quando eu digo robô, novamente é um bot, que ele funciona por voz, e no final do dia, ou no final do X período, o que o engenheiro tem que fazer é conversar, como se fosse quase o supervisor. E aí, o que aconteceu hoje na obra? Aconteceu isso, isso e isso, hoje o João não veio, atrasou tal ponto, começa a conversar. Aquele robô questiona ele de alguns outros assuntos, vai conversando conforme o engenheiro vai falando, olha, essa obra atrasou hoje porque choveu. Aí ele fala, tá, mas se choveu, você fez por acaso aquela outra área? Ah, eu fiz aquilo, mas a chuva não atrapalhou. Então ele faz alguns questionamentos básicos sobre isso. Terminando, o engenheiro não tem que preencher nada. Essa IA pega, entra no RP, no SAP, aonde você quiser tudo, e preenche os dados. Então não tem aquele trabalho. Inclusive, se o engenheiro está na hora analisando algo dentro da obra, pô, isso aqui eu preciso fazer um apontamento. Ele só manda um áudio. Fala assim, olha, aqui estou olhando essa porta, está com um defeito de tal coisa, ou o nosso estoque que chegou foi com tal problema. Acabou. A IA sabe exatamente qual é o código daquela porta. Como que eu vou jogar ela dentro do estoque? Qual que era o problema? Coisa que o engenheiro, alguém ia perder tempo colocando isso. E aí vem a maior parte dos erros. Hoje, o que eu acredito muito, e é o que a gente vem trabalhando pesado dentro da empresa, se a gente for olhar agora, tira a parte de mentoria, olhando a parte de sistemas, de IA,
Não tem por que as pessoas perderem tempo preenchendo formulários, CRM e ERP. Isso não existe mais, você botar o teu pessoal para poder fazer isso. Simplesmente treina um robô para te ouvir e ele vai saber o que colocar dentro dos dados. Já começa por aí. O primeiro impacto é liberar o engenheiro para fazer trabalho de engenheiro e não dele ter que ficar ali fazendo anotações na mão em 50 sistemas diferentes que as empresas têm. Perfeito. Bom, então nós falamos de marketing e vendas, falamos de projeto, relação projeto, estoque e obra, e robotização dentro da obra. O que tem de potencial de aplicação aí? Robotização ela é muito interessante, né? Porque ela tem de vários pontos. A gente pode falar desde drones para análise de fachada. Então ele vai lá, analisa, vê a fachada e consegue achar problemas que estão tendo dentro daquela fachada usando a IA. Então isso é legal que você vê 2 pontos e é interessante as pessoas entenderem isso. Uma coisa é a automação. É como que eu vou pegar aquela informação, que pode ser através de um robô que está executando, pode ser alguém que bateu uma foto, pode ser, ou seja, como que eu vou automatizar, adquirir aquela informação. E o outro é a inteligência que eu uso para tratar aquilo. E aqui é a IA. Então você junta esses 2 assuntos. Um dos exemplos, por exemplo, usar cachorros, robôs. Cachorrinho robô. Cachorro robô. Vamos ver o cachorro aqui daqui a pouco. Dá uma olhada nesse cachorro aqui. Boa, aí. Olha o cachorro andando aqui. Esse cachorro, exemplo, a gente consegue fazer projetos onde ele tem o CAD da obra dentro da cabeça dele. E ele andando na obra, ele sabe dizer, aqui deveria ter uma parede hoje, não tem, ela está atrasada. Ou, essa parede está 2 centímetros para o lado, ela deveria estar 2 centímetros para lá. A precisão dele, ele usa aquele lindar, que é um tipo de tecnologia, tipo radar, um sonar, que ele consegue analisar tudo que está na sua volta, então não é através de câmeras, é através de lindar, e por isso ele consegue ter essa precisão da distância da onde que está. Ele ainda tem câmeras de alta definição, esses itens juntos você consegue fazer toda essa análise. E podendo fazer análise até, como já fizemos projetos, de identificar as pessoas que estão naquela região, se deveriam estar naquela região da obra. Normalmente aí não usa nem o reconhecimento facial, você acaba utilizando ou pela cor do chapéu, ou do... não é chapéu, desculpa, do capacete. Capacete. Pela cor do capacete da pessoa. Então eu sei quem deveria estar, ou quantas pessoas deveriam estar naquela região da obra, isso por segurança, e consegue analisar tudo isso daí. Então é um cachorro, um supervisor robótico que fica andando pela obra supervisor o tempo robótico, todo e analisando. O encarregado robótico. Encarregado. que dá uma geral. E um robô desse, assim como toda a tecnologia, antes você não faria um projeto de um robô desse por menos de 5 milhões de reais. Era $1 milhão no mínimo, tá? Um robô desse? Um robô desse. Você ia falar, cara, vou gastar $1 milhão para poder fazer. Hoje, um robô desse, para chegar na tua mão aqui no Brasil, você vai estar gastando $50 mil. R$50 mil um robô? R$50 mil. Aí o que você vai ter que fazer depois? É o preço do cachorrinho? É o preço do cachorrinho. O preço do cachorro. E depois o que você vai precisar fazer? Esse é o preço Brasil em cima dele. Né? Em dólares ele é bem mais barato. Na hora que você chegar ele aqui com 50 mil, aí depois você vai ter custos de desenvolvimento de colocar essa tua aplicação dentro dele. Mas aí é como qualquer outro sistema. Mas eu quero te dizer como aí a robotização e tudo mais está ficando cada vez mais barato. Você está falando que é algo que há 5 anos custava $1 milhão, $1 milhão, e hoje custa 50 mil. Então, assim, é incrível essa evolução e daqui a pouco vai ser muito comum você ter isso em todas as obras. Não tem por que eu ter o tipo de tecnologia dentro da obra se eu posso ter um cachorro desse andando o tempo todo. Obviamente, também tem que tomar cuidado para ninguém roubar o cachorro, né? Mas você tem ali um avanço muito grande dentro dessa linha. É verdade. Escuta, aí um aspecto de ordem filosófica que em todas as discussões já aparece, né? O robô vai substituir o homem, a humanidade vai acabar, aquelas histórias. Você já deu a dica aí que nada melhor do que um homem, um ser humano usando uma boa IA é o melhor dos mundos, não é? Você acha que as profissões, especialmente na área da engenharia, já que estamos falando de construção, tem profissões que tendem obviamente, vão ficar menos relevantes do ponto de vista operacional, mas vão mudar
de posicionamento, eu passo a ser ter uma massa crítica para poder analisar um conjunto de dados que a IA me gera, e saio mais de atividades operacionais. Como é que esse mundo do trabalho você vê as principais alterações que podem ocorrer aí? Boa pergunta essa na hora que a gente analisa o contexto atual do medo das pessoas. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que olhar é a gente vive num mundo de pessoas que estão ansiosas. E quando aparece uma IA a mais, a pessoa já está por problemas de política, problemas hoje com emprego, problema em casa, e de repente ainda aparece uma tal de IA que eu tenho que me preocupar com isso. Então tem um efeito verdadeiro, que a gente vai discutir ele aqui, realmente um impacto, mas como tudo no mundo hoje toma um tamanho maior, tá? Uma magnitude maior, mas o da IA é uma que me preocupa em quais pontos? Primeiro, a história nos mostra que nenhuma tecnologia, ela não costuma matar postos de trabalho. Ela costuma matar profissões. Então, eu pego pessoas de uma profissão e vou para outra. Até aí, ok. Uhum. Só que o mundo sempre passou por uma mudança tecnológica. Veio a mudança dos, máquina a vapor. Depois veio das máquinas que estão nas obras fazendo a betoneira, igual a gente brincou lá atrás. Mas é uma de cada vez. O mundo que a gente vive hoje, a gente não está falando só de IA. Você está falando de IA, você está falando de drones, você está falando de robotização, você está falando de impressão 3D, você está falando de algo maior acontecendo. Então, realmente, a gente tem um problema. Focando dentro da IA, e na hora que a gente fala de mudanças de emprego, o que vai acontecer? Contador. A gente está falando de um upskill. O contador já sabe mexer com como que funcionam as coisas, beleza, eu consigo pegar o trabalho dele, dar para ele uma IA para ele ser mais produtivo. Uhum. Até aí tudo bem. Então, várias profissões você consegue dar um conhecimento a mais. Só que fato é, vou falar de mundo, depois a gente vem para o Brasil, vou falar do Brasil. Não tem emprego para 50 milhões de pessoas e não vai ter. E com a IA, não vai ter 50 milhões. Porque quando você pega uma empresa e você coloca ela altamente produtiva, então tem uma equipe de 10 pessoas. Não importa o que as pessoas falam. Mas não dá para automatizar tudo do trabalho dela. Tudo bem, não dá. Vamos automatizar 60%. Vou botar abaixo. 60% do trabalho de cada um. Então, você está falando de 10, basicamente você tirou capacidade produtiva de 6. A pergunta é, o mercado vai consumir essa capacidade produtiva ociosa que esse pessoal vai trabalhar mais ou não? Ou não. Se não for consumir, então é uma decisão da organização. O que eu vou fazer com essa mudança dessas pessoas? Uhum. Então a gente tem 2 pontos. Nesse exato momento, cada pessoa que está assistindo esse vídeo tem que decidir. Eu faço parte de um grupo vou até refazer a frase. Cada pessoa que está vendo esse vídeo tem que decidir se quer fazer parte de um grupo altamente produtivo e com mais oportunidades que já teve na história de você poder fazer trabalhos novos, desenvolver novas habilidades, trabalhar com coisas que você sempre sonhou e achava que não ia conseguir, mas agora com a IA você consegue, ou fazer parte de um grupo facilmente substituível. Então a tua capacidade de se reinventar para poder construir algo é o que vai dizer como que isso vai estar lá na frente. Então quando a gente fala de uma empresa, as empresas e o trabalho como a gente conhece hoje vai ser completamente redefinido. Totalmente, né? A tua realocação, seja como autônomo, criando uma empresa tua, que nunca foi tão simples você ir lá e conseguir construir algo nessa linha, ou se você vai continuar batendo a cabeça no modelo normal, do jeito que trabalhava antes, esperando que a tua empresa se preocupe com a sua capacidade de desenvolvimento, de aprender algo a mais, em vez de você mesmo tomar a rédea da tua carreira e fazer isso, você está com um problema gigante como você nunca teve na tua vida. Isso é fato, nunca teve. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Então, Elbert, você acha que vai ter um problema? Eu acho que vai. Eu acho que a gente tem um problema grande, mas não é um problema ocasionado pela IA. É ocasionado pela cabeça das pessoas de não quererem se reinventar. Sim. E aí a IA vai ser matadora. De novo o mindset, né? De novo o mindset da pessoa. Incapacidade de se reinventar. Então, ou seja, estamos diante de uma oportunidade ímpar na história da humanidade para poder fazer a grande virada, né? Vou te dar um meu exemplo. Hoje eu tenho o livro mais vendido sobre IA da Amazon, tá bom? Mas olha só que estranho. Eu tenho
dislexia. Se você vê eu escrevendo, é um horror. Tanto de palavras que eu erro, aquele negócio assim. Pô, foi complicado. Para eu terminar a escola, vou falar da escola. Minha mãe sofreu muito. O número de anos que eu repeti, tive que sair de escola, fazer isso, porque eu literalmente não consigo fazer algumas junções de palavras. Eu tenho, além disso, essa dislexia por uma hiperatividade que eu tenho. Qual era a chance de eu escrever um livro há 5 anos atrás? ChatGPT explicado foi escrito em 10 dias. Eu conto no livro, inclusive, como que eu escrevo ele. E aí eu vou te dar esse exemplo. Eu poderia ter não usado, eu poderia. Agora eu consegui criar um livro, e tem um dos livros mais vendidos. Vai sair o segundo agora, que vai ser publicado em inglês nos Estados Unidos, porque uma editora de lá pediu. Para um cara que não conseguia escrever direito. Olha que interessante. Então, olha que interessante na hora que você pega isso. A IA praticamente dá superpoderes para fazer coisas que você jamais imaginou. Mas só que eu vou pegar o exemplo do meu livro. Se eu chegasse dentro do ChatGPT hoje e falar, fale sobre os impactos da IA, tal, ele vai criar um texto. Provavelmente esse texto não seria tão atraente a ponto de vender tanto. Então vem aquele ponto, eu peguei o meu conhecimento, eu não deixei o ChatGPT liderar, eu liderei. Você liderou e botou ele a teu serviço. E eu botei ele a meu serviço. Essa é a questão. Para poder suprir uma falha minha, uma deficiência minha e conseguir atingir um resultado gigante. Então esse é o ponto que eu falo, é as pessoas se reinventarem. Todas as profissões que você fala hoje, não tem uma. Tomando ainda mais porque tempo, um amigo meu uma vez falou isso para mim, Albert, eu acho que a IA não vai mudar muita coisa porque a IA não é criativa. Primeiro que eu discordo disso, tá? Que a gente já tem que entrar no sentido do que é criatividade. Sim. Eu discordo disso. Mas o segundo é, vamos pegar você, uma empresa de referência, um dos maiores gestores que tem nesse assunto, falando real, eu e você aqui, quantos % das decisões que você toma no dia que realmente precisam ser criativas? Se eu pegar da minha, sei lá, 2%, 3%. O restante realmente não tem criatividade. É você fazer, e é onde as pessoas pecam. O que é o básico, o que tem que ser feito. E nessa hora que você vai falar, desculpa, o fato dela ser criativa ou não é o que vai impactar. Ela entrar na tua profissão independente do que você faz. Ela vai entrar, porque nem tudo que você faz é criativo. Então aquela pessoa que vai lá, não estou indo, porque ela não vai pegar o trabalho. Vai. Vai chegar. Vai. Não vai chegar não, já chegou. Já chegou, já subiu. O gato já subiu no telhado. Já está lá com os patão em cima do telhado. É isso aí. O Herbert, olha que interessante. Eu acho que dentro desse contexto, eu queria que você deixasse já uma mensagem importante para quem está nos assistindo. Você que está nos assistindo aí, tá vendo? Você está olhando aqui, olho no olho aqui, agora você fala olho no olho dele, de Herbert. Assim, a mensagem final é o seguinte, eu sou uma empresa, um profissional, cara, não sei nada de IA. E fiquei impactado o seguinte, se eu não entrar nessa jornada aqui, eu estou fora. Eu estou fora do mercado profissional, eu estou fora eu não vou melhorar a competitividade da minha empresa. Quais são aqueles conselhos básicos? Aqueles 5 que você fala, cara, foca nisso, 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 nisso e nisso, e começa a jornada. Porque começar a jornada, nós já chegamos à conclusão nesse papo que tem que entrar. Quem não começar, vai estar fora da história. Então eu queria que aquela sua capacidade de síntese fosse assim, ó, o mesmo com a dislexia, você focasse, ó, olha ali, olho no olho, foca nesses 5 e segura na mão de Deus e vai. Bom ponto. Segura na mão da IA e vai. Eu acho que não precisa nem de 5, eu vou dar 1. Tá ótimo. Você quer começar agora? A IA, ela traz uma experiência que a gente nunca teve no mundo. É a primeira tecnologia ou conhecimento, como você quiser chamar, que ele sozinho te ensina a fazer o que você precisa. Então você vai, hoje, abrir o ChatGPT, vou começar por ele até, pelo ChatGPT, e vai escrever o seguinte, meu nome é Albert, eu sou supervisor de, dentro de uma padaria, e eu cuido dos pagamentos. Como você pode me ajudar? E ela vai, desculpa, meu nome é Albert, cuido de uma padaria, e liste para mim 5 coisas que você pode me ajudar. Ela vai listar. Dentro dessas 5, pode ter 1 ou 2 que você achou interessante. Você vai falar, me fale mais da 1. Ele vai te falar da 1. Fala agora como que eu aplico ela no dia a dia. Liste para mim ferramentas. Liste para mim o que eu posso usar naquele dia. Então, eu não preciso de 5 pontos, é um só. Senta e conversa com a IA como se você estivesse conversando com um consultor. E fala assim, ó, como você pode me ajudar? E ela vai te dizer exatamente por onde começar. E a partir dali você vai desenvolvendo tudo que você precisa. Ou seja, para começar, primeiro assina.
o ChatGPT. Assina o ChatGPT. Senão você não vai conseguir fazer essa pergunta para ele. Isso daí. E vai. Fala. Acho que um outro ponto também. Outro ponto importante. E isso não é só para IA, eu até acho isso bem interessante hoje no mundo. Existe hoje mentoria de tudo, eu consumo muito, eu compro de tudo que eu ponto. Eu acho que a pessoa procurar mentores, quando eu digo mentores, não são só mentores que você está pagando, não. Arruma uma pessoa que você fala, aquela pessoa ali eu conheço, eu gosto dela, usa essa pessoa como mentor e questione ela, leve experiência para ela. Tem mentorias também que você procura dentro da internet como um todo, você vai achar várias, tem a própria do CTE que a gente está fazendo em conjunto, mas procure mentores que vão te ajudar a desenvolver. Isso não é só para IA não, tá, gente? Hoje eu uso mentoria de tudo que imaginar. Se eu estava procurando uma de foto, contratei lá um mentor que está me ajudando a bater foto. Então tem de tudo. É um mundo, como eu disse, que as pessoas se reinventaram. E você acha os melhores profissionais de qualquer assunto de uma forma muito fácil na internet. E você pode ter aula com gente que você jamais imaginou podendo te explicar aquilo. Legal. É isso aí. Muito bom. Eu acho que estamos aqui fechando a nossa conversa interessantíssima, super ilustradas, com cachorros robóticos e vídeos e dicas várias aí que foram dadas pelo Elbert, né? Ou seja, é um caminho sem volta esse mundo da IA. Gostaria de agradecer a quem está nos assistindo, agradecer ao Elbert. Se você quiser deixar um recado final, aquela mensagem final, você já deu várias dicas, mas aquele happy end, assim você fala, vamos, vai lá, fica à vontade. Me perguntam se eu sou a favor ou contra a IA. Se eu deixar isso aqui cair, a gravidade vai se importar se eu sou a favor ou contra ela? Não vai. Então, o que eu queria te dizer não importa se é a favor ou contra, a IA vai acontecer e ela vai mudar a tua vida. Cabe a você decidir se você quer deixar ela mudar sozinho, se você quer liderar a tua vida e decidir como ela vai mudar. Então pega hoje e começa a estudar IA. Isso. Tem um amigo meu, que também é especialista em IA, que diz o seguinte: dedique 1 hora por dia e estude IA. É o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Tá certo? E aí vai lá, vai perguntando para o ChatGPT, vai se aprofundando e daqui a pouco você bate nas 12.000 IAs que o Elbert falou. Valeu? Elbert, grato pela participação. Para quem nos assistiu, namastê. Vamos que vamos, curtam o nosso videocast. Valeu!